Fala, galerinha! Nesse vídeo, nós faremos a correção das atividades de matemática, as que nós fizemos na aula de ontem, sobre o milhão, tá bem? Então, vamos começar. A primeira atividade que nós fizemos era da página 230, o exercício 37. Aqui, ele falava que fazia uma pergunta, né? Se você já viu um número com mais de 6 algarismos. E depois, o exercício 37 pedia para você dizer se você conhece esse número e o que representa esse UM aqui, ó. Estão vendo? Aqui no primeiro pino à esquerda. Esse UM representa unidade de milhão. Aí no 38, era para completar as sequências com os números que faltavam. Na sequência A, aumentava de 10 mil em 10 mil. Então, ficou assim, ó, 120 mil, 130 mil, 140 mil, 150 mil, 160 mil, 170 mil, 180 mil. Na sequência B, aumentava de 50 mil em 50 mil. Ficou assim, ó, 300 mil, 350 mil, 400 mil, 450 mil, 500 mil, 550 mil, 600 mil. Aí, na sequência C, aumentava de 100 em 100 mil. Era mais fácil, eu acho. Ó, 400 mil, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, 900 mil e 1 milhão. É um pouco parecido com aquela atividade que a gente fez na tabela, lembra? Naquela tabela que tinha que recortar lá do final da apostila. E no final, nós fazíamos o número 1 milhão. Todos os outros tinham 6 dígitos. Só esse último aqui que tinha 7 dígitos, que era o 1 milhão. Se você precisar arrumar alguma coisa, você pode dar um pause no vídeo, corrigir o que for necessário e depois continuar assistindo. Combinado? Aí, a gente tinha lido o Sorria na explicação de ontem e o Você Sabia nós também tínhamos lido. Aí, no exercício 39, dizia assim, ó, que a Eduarda soube lá que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela tem o maior acervo cultural da América Latina, com 9 milhões de peças, incluindo livros, fotos, desenhos, jornais, manuscritos, partituras, e ela não conhecia esse número, 9 milhões. Então, o pai dela explicou essa nova classe para ela, porque ela só conhecia a classe das unidades e a classe dos milhares. E o papai dela explicou que depois da classe dos milhares, tem a classe dos milhões, com unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E o 9 é uma unidade de milhão, nesse caso, ó, 9 milhões, tá bem? Aí, era para representar esse número aqui da placa nesse quadro, né, de ordem e classe aqui. Era só começar pela unidade, que dava certinho, ó, e até a dezena de milhão. É muito fácil, ó. Isso é uma dezena, então é fácil de ler. 16. 10 e 6, tá vendo? Não é assim que a gente lê? Quando é só o número 16, a dezena 10 mais a unidade 6, a gente não lê 16? Aqui a gente também lê 16, ó. 16 milhões, né? Lemos a primeira classe, agora a gente lê a segunda. 718 mil, porque a gente leu aqui a segunda classe, e 956. Pronto, acabou. Cada vez que você for ler um número grande, é só ler uma classe de cada vez. É fácil, né, quando está no quadro de ordens e classes, que é tudo coloridinho. Vamos ler de volta, ó. Na primeira classe, 16 milhões. Na segunda classe, 718 mil. Na terceira classe, 956. Ah, fica mais fácil ler os números assim, né? Uma classe de cada vez. Por isso que a prof coloca um pontinho para separar as classes, para facilitar a leitura. Aí a gente tinha lido esse clique aqui, né? Que falava que quando o número tem 7, 8 ou 9 algarismos, ele pertence à classe dos milhões, né? Porque ele está na sétima, oitava ou nona ordem. E cada vez que você for ler um número, você tem que lembrar que
Nós temos que ler uma classe por vez, porque daí assim fica fácil, né? Aí o exercício 40 pedia para escrever por extenso o número 2.007.500. Então, ficou assim, ó, 2 milhões, vírgula, 7 mil. E como vai precisar do E, não precisava de vírgula, né? E 500. 2 milhões, 7.500. Às vezes, nós separamos as classes na hora de escrever por extenso com vírgula, como nesse caso aqui, ó. Mas, às vezes, o número que nós estamos escrevendo é uma ordem só. E daí não precisa da vírgula, porque a gente fala E, tá bom? Então, a gente separa essas classes com E, nesse caso, tá bom? Então, às vezes, você vai pôr vírgula, e quando você não for usar todas as ordens da classe, só uma ordem só, aí a gente pode usar o E, tá bom? Aí era para representar esse número no ábaco. Então, tinha que colocar 2 risquinhos no unidade de milhão, mas já tinha um risquinho, não é verdade? Já tinha um. Então, era preciso pôr só um risquinho para ficar 2 risquinhos. Aí, na unidade de milhar, tinha que pôr 7 risquinhos. E na centena, tinha que pôr 5 risquinhos. Combinado? Esse número é mais ou menos do que 1 milhão? É mais, porque é 2 milhões. E 2 é mais do que 1, não é verdade? E no 41 perguntava assim, ó. Perguntava não, primeiro pedia para fazer, né? Para circular o maior número encontrado. Ó. O maior número está aqui, ó. Vocês estão vendo a minha flechinha? Estão vendo ela? 2 milhões e meio ou 2,5 milhões. Quando você tem 1,5, você pode ler e meio ou você pode ler 0,5 também. Então, está correto ler 2,5 milhões e está correto ler 2 milhões e meio, tá bom? Tá certo? Esse era o maior número. E como se lê esse número? Ó, 2 milhões e meio ou 2 milhões e 500 mil. Também pode se ler assim, que é a forma mais correta. Ó. 2 milhões e 500 mil. Prof, mas não tinha nada de 500 mil ali. Por que está escrito esse 500 mil? Porque esse vírgula 5 significa 500 mil, tá bom? Mais tarde, vocês vão aprender os números com vírgula e vão entender por que se lê 2 milhões e meio ou 2 milhões e 500 mil. Mas, se você leu 2,5 milhões, não está errado, tá, pessoal? Muitas vezes, enquanto nós estamos aprendendo, é aceitável essa leitura, tá certo? Aí, olha só. Na letra C, pergunta se esse número é maior ou menor que 1 milhão. É maior, porque ele é 2 milhões e 2 é maior do que 1. Aí, por último, era para você procurar em revistas ou na internet a imagem de um gráfico que apresente valores a partir de 1 milhão e depois colocá-lo no espaço abaixo. Olha só o que eu encontrei. Eu encontrei esse gráfico de população de cidades, tá certo? De São Paulo, tá vendo? Então, aqui, ó, tem algumas cidades de São Paulo, Araraquara, Ouro Verde, Porteirinha, São Gonçalves, Pirapora. E o número de população de cada cidade está na classe dos milhões. Olha só, lembra que eu ensinei que para ler um número grande é só ler uma classe por vez. Então, ó, em Pirapora tem 1.254.465. Em São Gonçalves tem 23.560.140. Em Araraquara tem 2.890.012 de população. Ah, prof, por que você leu E? Porque ó, só tinha 12, não tinha todas as ordens, daí não deu certo falar sem o E. Precisou do E, né? Então eu usei o E. Aí, ó, Ouro Verde, 9.460.770. E em Porteirinha, 14.690.654. Esse é o número da população de cada uma dessas cidades. Esse gráfico foi o que eu encontrei. Eu vou colocar o gráfico para vocês em anexo,
na trilha, porque se você não encontrou um gráfico e quiser imprimir esse para colar na sua apostila, pode. E olha, pessoal, vocês viram como é fácil ler um número grande se você lê cada classe de uma vez? Ó, esse 1 é um 1, é uma unidade de milhão. Esse 23 é o 23. 23 é uma dezena de milhão. Então, é fácil, se você percebe, ó, cada classe por sua vez. Você nunca vai ter que ler um número maior do que 999 se você ler cada classe por vez. Você só precisa dar o sobrenome. Milhões, mil, e daí a unidade simples não tem sobrenome, porque é simples, não tem sobrenome. Mas é isso, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado de fazer essas atividades, que se vocês tiveram alguma dúvida, que agora na hora da correção vocês tenham entendido, mas se vocês ainda não entenderam alguma coisa e se vocês precisarem de alguma explicação extra, é só você perguntar para a prof, tá bom? Que a prof responde. Vou deixar esse gráfico em anexo. Se você não colou um gráfico lá no exercício 42, você pode imprimir esse gráfico e colar lá, tá bem? Combinado? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!